Evangelho de João, capítulo 3, o versículo de 1 a 17, página 1163. João, capítulo 3, versículo 1 até o 17, na página 1163. Quem desejar ficar em pé e puder fazê-lo, respeita a palavra do Senhor, por gentileza. Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer estes milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Até aqui, palavras do Senhor. Estimada comunidade de Cristo, o vento sopra onde quer. Que o Espírito Santo, o auxiliador do Pai e do Filho, sopre sobre nós e nos faça nascer de novo. Amém. Por favor. Deus e a sua palavra nos desafiam a nascer de novo. E para tal, é preciso aceitar a mensagem de Deus revelada em Jesus Cristo, que veio para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quando olhamos à nossa volta, vemos como é turbulento, inseguro e frágil o que nós construímos com as nossas próprias decisões e nossas próprias obras, fazendo com que a exortação do apóstolo Paulo para a comunidade de Romanos ecoe forte entre nós. Portanto, diz Paulo, nós temos uma obrigação, que é a de não viver de acordo com a nossa natureza. Para viver de novo, nós temos uma obrigação,
de não viver de acordo com a nossa natureza. Sabem por quê? Porque a nossa natureza só nos faz ver o que eu quero ver, só nos faz buscar o que eu acho que é melhor para mim. E a gente diz sempre de novo: venha o teu reino, seja feita a minha vontade, nada mais do que a minha vontade. E deixamos de olhar para onde Deus quer que a gente olhe e para onde Ele quer que a gente vá. Ou seja, a gente precisa nascer de novo para ver os sinais do reino de Deus. Em meio ao que nós estamos vivendo, muitos devem ter dito a mesma coisa como o profeta Isaías, quando o templo tremeu, se encheu de fumaça, quando o templo encheu de águas e os bancos andaram para lá e para cá. Ai de mim, estou perdido, gritava o profeta Isaías. E certamente, estimada comunidade, no meio desse caos todo que nós estamos vivendo, muitos devem ter pensado sobre o céu e sobre o inferno. Levanta a mão quem já imaginou como é o inferno e como é o céu. Quem já se imaginou como é que é esse lugar? Como é o céu? Como é o inferno? Vocês já imaginaram? Já. Desde sempre, o céu e o inferno nos acompanham em nossas preocupações. Já era assim com o jovem Lutero. Vivia angustiado porque ele tinha medo de perder a sua vida e de ir para o inferno. Nestes dias que nós estamos vivendo, é preciso dizer que a desgraça que nós provocamos se tornou tragédia para muitos. Gostaria de animar vocês nesta manhã a partilharem com a comunidade reunida, já que vocês me dizem que já imaginaram como é que é o céu e o inferno. Então eu gostaria de ouvir de vocês. Como é que vocês imaginam que seja o céu? Como é que vocês imaginam que seja esse lugar, o céu? Podem falar, ninguém vai. Um lugar tranquilo, onde todos se respeitam, com muita luz, muitas flores, sol. O presidente disse que quando der 5 dias de sol consecutivos, vamos ter uma semana de férias. Deu 3 dias. 10 dias já aumentou? Claro, mas já dobrou o sol agora. Férias infinitas. Céu, a gente vai ter férias infinitas. Eu gosto da gurizada, é muito bom. Como é que os demais imaginam que seja o céu? Amizades. Muita amizade. Solidariedade. Solidariedade. Cheio de animais. Nós e eles, né? Música? Música não pode faltar, nem que seja. Tem uma mistura. Por isso também a gente cancelou a nossa festa no dia 28 pelo bicentenário, né? Que bom que a gente pode rir e brincar em meio à nossa situação. Acho que é bem nosso povo gaúcho e brasileiro. Falamos um pouco de como vocês imaginam que seja o céu. Como é que vocês imaginam que seja o inferno? Ao contrário. Escuro. Enchente. Quente. Enchente. Enchente, né? Sofrimento. Boletos infinitos para pagar. Como é que é o inferno? Cheio de políticos. Trabalhando cada um para si. Está gravando isso aí, né? O que mais é o inferno? Vamos lá, me ajudem. Fedorento. Tem fogo. Ninguém se entende. Choro, ódio, desconfiança. A gente tem
preocupação com a própria sombra da gente, ela vai passar perto de nós. Enchentes, destruindo vidas, destruindo pessoas, animais. Enchentes, destruição total. Acho que tá bom, né? O que é? Tudo que tu acha de ruim acontece no inferno. Acho que tá bom, né? Chega. Tá bom. A gente imagina o céu como um campo de flores, as pessoas felizes, com casas para morar, um trabalho para o pão nosso de cada dia ganhar. Imaginamos o céu como uma mesa grande, um grande banquete, todos e todas sentados em torno dessa mesa, comendo e bebendo, como diz o Salmo 23. O inferno, imaginamos um lugar bagunçado, com fogo por toda parte, pessoas tristes, sofrendo, brigando, enchente e por aí. Já falaram que chega. Bom, vocês devem ter visto que tem uma panela aqui na frente. Ela originalmente tem 2 colheres grandes. Eu peguei uma para ficar aqui em cima com ela, porque eu percebi que hoje nós temos bastante tempo, né? Nós já cantamos os hinos 2 vezes, não era para cantar uma vez só. Podemos fazer uma pregação mais longa hoje também, por que não? Domingo é dia de descanso, de ouvir a palavra. E me permita, eu quero contar uma história sobre a diferença do céu e do inferno, para ver se a gente entende o que é nascer de novo. A história diz que uma pessoa faleceu e quando ela se encontrou com Deus, antes de receber a sentença se ela ia para aquele lugar bonito ou para aquele lugarzinho triste, ela disse: Pai, Tu és um Pai com um coração tão grande, me permita, antes do Senhor dizer para onde eu vou, olhar o céu e o inferno. Aí Deus disse: claro, por favor acompanhe aquele anjo, ele vai te levar para mostrar como é o céu e o inferno. E aí ele foi primeiro para o inferno, olhou para dentro e viu no inferno uma panela grande como essa, cheia de arroz, porque agora no Brasil só se discute arroz, né? Se vai ter ou não vai ter, se importa, se vai ter o suficiente, com 2 colheres grandes dessas, cheiroso. Ok, aí o anjo levou ele para o céu. Chegou no céu, o que tinha no céu? Uma panela grande que nem essa, com 2 colheres, cheia de arroz cheiroso. Aí ele voltou a falar com Deus e disse: mas para, tio. No céu e no inferno tem panela cheia de arroz com 2 colheres grandes. Não é o que me disseram lá em São Leopoldo, na igreja de Cristo, que tinha tanta diferença. Não tem diferença nenhuma. Aí Deus disse para o anjo: leva ele de novo. E quando ele olhou a primeira vez, era assim 11 horas. O almoço, o arroz careteiro estava sendo feito. Quando chegou pela segunda vez, as pessoas já estavam lá no entorno da panela para comer. Aí ele olhou para dentro onde é que era a panela do inferno, as pessoas estavam comendo, mas estavam todas debilitadas, tristes, doentes, resmunguentes. Olhou para o lado do céu, também era a hora do almoço. As pessoas estavam felizes, bem alimentadas, saudáveis, cantando glórias a Deus, agradecendo pela comida. Aí ele voltou a falar com Deus. Ele disse: eu não entendo. Tanto no céu como no inferno, tem 2 panelas de arroz com 2 colheres grandes e tem povo comendo. Por que no inferno estão debilitadas, doentes, briguentas, e no céu elas estão bem alimentadas, vivendo em comunhão e saudáveis? Então Deus disse para o anjo: leva esse senhor para um lugar bem alto, tipo a torre da nossa igreja, e faça com que ele possa ver o céu e o inferno um pouco mais afastado. Então a pessoa viu a diferença. Qual vocês acham que é a diferença? E eles acham que o céu é melhor que o inferno? Ah, é, a gente também acha que o céu é melhor que o inferno, né?
A diferença é que no inferno eles brigavam cada um para pegar a colher. E cada um conseguia pegar a colher e tentar botar na boca. Acertava a boca? Ela pegava nas costas. E aí caía uma migalha na boca do vizinho. E eles ficavam brigando para acessar a colher. Sabe como é que era no céu? No céu, um pegava e dizia: uma colher para ti, outra colher para ti. Viram a diferença do céu e do inferno? No céu, as pessoas tinham a colher em sua mão e levavam a comida até a boca das outras pessoas. E assim, umas alimentavam as outras. Olhando para o nosso modo de viver, com o que vocês acham que mais se parece o mundo que nós tanto defendemos? Cada um por si, Deus por todos. Né? Quem de nós não cresceu ouvindo isso? Cada um agarra a sua colher e come sozinho, se vira. E joga nas costas. Mas a gente tem uma colher só, cada um brigando para pegar a colher, a confusão que isso aí vira, o caos que está estabelecido. Jesus diz para Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer significa não voltar para a barriga da mãe. Jesus deixa claro que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E nós, todas aqui estamos batizados. Nós já renascemos das águas. Deveríamos ter nascido de novo. Claro que Lutero vai dizer que este é um processo diário. Todos os dias a gente precisa deixar para trás a natureza humana pecadora e deixar ressurgir a vontade do Espírito de Deus que habita em nós. No domingo da Trindade, nós somos lembrados do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são diferentes, têm funções diferentes. O Pai cria, o Filho redimiu a criação das pessoas pecadoras, e o Pai e o Filho nos enviam um auxiliador, o Espírito Santo, que nós recebemos no domingo passado, que foi o domingo de Pentecostes. Isto nós também precisamos aprender em meio ao que nós estamos vivendo. Somos diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes, mas eles são um só Deus. Trabalham juntos. Também aí nós precisamos renascer. Um Deus que se manifesta de tantas formas, que nos auxilia, também nesta manhã nos exorta e está presente em nossas vidas de tantas maneiras. E Ele só pede que a gente faça uma coisa: que nos deixemos batizar em nome dEle e que confiemos que através do batismo renascemos no Espírito. É algo difícil de entender. Nascer de novo pela razão humana fica difícil, até mesmo para o professor da lei do povo de Israel, o Nicodemos, compreender. E Jesus faz um questionamento para o Nicodemos e também para nós. Se vocês não crerem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Jesus, portanto, nos dá uma excelente dica nesta manhã de como devemos imaginar o céu. O céu é o lugar onde o exemplo de Cristo é seguido. Isso mesmo. O céu é o lugar onde o exemplo de Cristo é seguido, onde os gestos de Jesus são imitados. Sendo assim, nós já podemos experimentar sinais deste reino de Deus aqui entre nós. A nossa comunidade, a nossa vida pode ser como aquele inferno da história, onde cada um só pensa em si mesmo. Mas também a nossa vida e a nossa comunidade pode ser o céu da nossa história, onde todas as pessoas se preocupam umas com as outras
e assim todos estão satisfeitos em suas necessidades. A palavra de Deus nos chama para renascermos no Espírito. E se cremos que em Cristo não vamos morrer, mas herdar a vida eterna, então o Deus do amor e da paz está presente na vida da nossa comunidade. Vamos viver o exemplo de Jesus. Vamos exercitar a vida em comunhão uns com os outros, servindo uns aos outros, ajudando no que for necessário. E nós temos excelentes testemunhos de onde pessoas pegaram a colher e serviram os seus semelhantes, como estados brasileiros, como municípios que estão auxiliando os municípios mais atingidos. A nossa comunidade, desde o dia 6 de maio, está fornecendo alimentação para mais de 600 pessoas diariamente, inicialmente fazendo e entregando, e agora nas últimas 2 semanas vamos seguir mais esta semana, comprando alimento e levando para os lugares onde as pessoas estão desabrigadas e elas mesmas preparam do seu jeito, com o seu cheirinho, o arroz, com o seu tempero, como eles gostam. Além disso, também as nossas instituições, faculdades têm pessoas abrigadas, Casa Matriz de Diaconismo tem pessoas abrigadas, e em alguns casos vai ser por muito tempo, vai ser por longos dias, porque as pessoas não perderam alguma coisinha, perderam todo o seu espaço para poderem viver com a sua família e vão precisar de cuidados por muito tempo. Também recebemos donativos da comunidade de Timbó, que acolhemos ali no ponto de pregação da São Borja e que estão disponíveis para serem entregues. Também a nossa igreja, a nível nacional, se movimentou colocando à disposição recursos para quem precisa. Tudo isso são sinais onde alguém está pegando a colher e dando de comer, fortalecendo as pessoas. Ontem a Roseli me disse: eu tenho que ir ali na Casa Matriz, que tem um pessoal que veio de Passo Fundo, é isso? Eles vão vir aqui, nós vamos acolher eles. Eu disse: me fala um pouco mais. Ela disse que uma caravana veio de Passo Fundo ontem, limpar casa em São Leopoldo, estão dormindo na Casa Matriz, tomando café e vão fazer faxina ainda hoje. Então hoje de manhã, antes de vir para a comunidade, parei na van e eu disse que eu queria parabenizar vocês por esse trabalho, desejar um bom dia de serviço de faxina em São Leopoldo e um abençoado retorno para vocês, para Passo Fundo. Então, vejam a colher, vejam os sinais do reino. Se eu olho aqui na comunidade, quanto trabalho nós fizemos nesses últimos dias. Nós começamos em algum momento com a água até na bunda, isso mesmo. E depois, tendo o calcanhar, e depois com a lama nos pés, e hoje está assim, bonito de ver o nosso tempo. Tem muito para fazer? Tem, mas nós somos muitos também. Vai ficar bem leve se cada um de nós ajudar a pegar na colher e servir o outro, parar de pensar em comer só sozinho e jogar comida nas costas. No domingo de Pentecostes, que foi domingo passado, o reino Deus soprou, tocou, transformou e nos enviou como seus mensageiros e mensageiras. Ainda que a gente se entenda como pessoas impuras, vivendo com outras pessoas impuras, quando a gente chega na presença de Deus, às vezes se sente que nem o Isaías, pequeno, insignificante. Ainda que a gente trema, tenha tremores, nós somos tocados pelo Espírito Santo. Nós fomos perdoados dos pecados no dia do batismo. Portanto, que a gente não esqueça a diferença entre o inferno e o céu é seguir Jesus Cristo. É parar de pensar só em si mesmo, porque igreja é onde 2 ou mais pessoas estão reunidas fazendo a vontade de Cristo. Qual é a família de Jesus? Aqueles que seguem e praticam aquilo que eu ensinei. Portanto, todos os dias nós somos perguntados pelo Rodrigo Deus: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Quem será a nossa mensageira?
que eu e vocês, estimada comunidade, possamos dizer todos os dias: aqui estou eu, envia-me a mim.